Olá, ora cá estou eu para vos falar de mais um autor Nobel. E hoje vou-vos falar de Claude Simon, um escritor francês que venceu o Prémio Nobel em 1985. Ora, Claude Simon nasceu no dia 10 de outubro de 1913 em Antananarivo, a capital da ilha de Madagascar, e faleceu no dia 6 de julho de 2005 em Paris. O seu pai era um oficial do exército e foi abatido quando o Claude Simon tinha 1 ano, logo no início da Primeira Guerra Mundial. A mãe, então, decidiu deixar Madagascar e regressar ao seu país natal, para junto da família, e levou consigo o filho, Claude Simon, que cresceu então em Perpignan, ali nos Pirineus franceses. Mas a mãe morreu de cancro em 1924, portanto tinha ele 11 anos. Passou a ser tutelado por um primo alemão e por uma avó. Quando terminou a escola primária, o Claude Simon partiu para Paris e ingressou como aluno interno num colégio, o Colégio Stanislas. Sonhava seguir uma carreira naval e por isso passou pelo Lycée Saint-Louis, mas acabou por desistir de ir para a Marinha e decidiu seguir a pintura, por influência certamente de um professor que foi o mestre André Lotte, que lhe conseguiu meter o vício, o bichinho da pintura. E esse mestre encaminhou para universidades britânicas, para Oxford e Cambridge, para ele então aí desenvolver a sua arte e continuar os seus estudos. Pronto, depois regressou, então, da Inglaterra, regressou à França, no fim dos estudos, e a partir daí ele procurou passear, visitar o mundo, viajar o mais possível, e esteve em países como, por exemplo, a antiga União Soviética. Quando regressou, portanto ainda muito jovem, alistou-se no exército e cumpriu uma missão militar, uma comissão, nos anos de 1934 e 35. Depois, em 36, resolveu seguir para Barcelona para se juntar à luta contra os franquistas, né? na guerra Civil de Espanha. E então, pelo lado dos republicanos. E desenvolveu aí uma carreira de fornecedor de armamento ao exército revolucionário, ao exército republicano. Depois, em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial e ele regressou à França, foi chamado para integrar o seu antigo regimento, e depois, quando estava a combater na Batalha de Meuse, em 1940, foi capturado pelos alemães, foi feito prisioneiro de guerra e pronto. E foi levado, mas para um campo de concentração na Saxónia, mas ele conseguiu escapar-se, conseguiu fugir de lá e juntou-se à resistência francesa. Combateu pela resistência, ali mais ou menos na zona de Salse, e aí, após o fim da guerra, ele resolveu desenvolver uma produção de vinho, uma produção vitivinícola.
importantes. Há muito país, e aquela zona, uma zona de muito de vinhos. Mas, portanto, apesar de ter lá a exploração agrícola, ele fixou a sua residência em Paris, e, e pôde então começar a desenvolver aquele que veio a ser, de facto, a sua grande obra, aquilo que o deixou na história, que foi começou-se a dedicar à escrita, mais do que à pintura, em que se tinha formado. E começou a escrever, então. Ele já tinha começado a escrever um romance ainda antes da guerra, mas não acabou, e então esse romance só foi terminado e publicado em 1945, e que se chamou Les Tricheurs. Entretanto, foi publicando outras obras, outros romances, como, por exemplo, um que deu algum barato, que foi o Gulliver, em 1952, mas aquele que realmente o lançou foi Le Vent, de 1957, que está traduzido em português sob o nome O Vento. Então, Le Vent, que foi de facto o romance que o lançou a nível internacional, devido ao facto de empregar uma técnica narrativa inovadora, que depois veio a caracterizar a sua obra posterior, que fundamentalmente deve-nos resumir que é observar o mesmo acontecimento através de vários olhares, do olhar de várias personagens, de situações. Portanto, a mesma coisa é vista de várias formas e por vários ângulos. Pronto. Mas eu depois vou tentar, se tiver tempo, espero que sim, ainda falar um bocadinho deste livro. Então ele passou a ser, de facto, muito conhecido, e esta técnica foi o que ele desenvolveu muito, embora já não fosse completamente inovadora. Ficou conhecida pelo Nouveau Roman, um movimento que, ao longo dos anos 50, procurou aprofundar as preocupações formais e os questionamentos relativos à elaboração do romance, que, como já disse, já não eram completamente novidade, porque já tinham sido tentados por Marcel Proust, o James Joyce, ou até pelo Franz Kafka. E então, em 1958, surgiu mais outro romance muito conhecido, que é o L'Herbe. Neste romance, já é um bocadinho diferente, mas dentro do mesmo estilo de escrita, que a história passa-se na época da ocupação francesa da França pelos alemães, e aqui o que mais dá nas vistas é a sua grande atenção aos detalhes, aos pequenos pormenores. Depois, este romance do L'Herbe teve uma continuação. Em 1960 publicou La Route de Flandre, que era mais ou menos a continuação da mesma história, e que se situa sobretudo na fase em que ele foi capturado e foi prisioneiro de guerra. Depois, em 1971, isto agora só para falar dos livros mais importantes, em 1971 publicou outro livro que era o Le Corps Conducteur, e em 1981, outro livro muito conhecido, outra grande obra, que foi Les Géorgiques, que foi inspirada no trabalho, na obra de Virgílio, as Geórgicas, né? Do Virgílio. Outro livro também que ele publicou, muito conhecido, é La Cassia, um romance onde ele romanceia bastante a história da sua própria família. O último romance que ele publicou foi o Le Tramway, em 2001, onde ele desenvolveu o tema da morte da sua mãe, aos 11 anos, como eu já disse, que foi a base da história
desse romance que foi a sua última obra. Portanto, na obra de Claude Simon estão interligadas as percepções sensoriais e a simultaneidade da memória. Portanto, parece que as coisas acontecidas em épocas diferentes são contadas, de certo modo, como se estivessem todas a acontecer ao mesmo tempo. Esta simultaneidade da memória, depois poderei falar talvez um bocadinho mais quando falar do livro. Certos temas também são muito recorrentes na obra dele. De que é que ele falou principalmente? Falou dos antigos, dos antepassados ilustres. O êxtase sexual era também um tema recorrente nas suas obras. Os cavaleiros em marcha, mas em marcha sem sentido, sem caminharem, caminham, sem saberem bem para onde vão. Talvez para a morte. Portanto, a avó e o seu papel central como matrona da família é também um tema muito, muito falado nos seus romances. E a Guerra de Espanha também faz parte de muitas suas obras, para além já, evidentemente, da Segunda Guerra Mundial, em que ele tomou realmente também parte ativa, tanto ou mais ainda do que na Guerra de Espanha. Então são estes os temas mais recorrentes, mais habituais na sua obra. E nota-se bastante a sua formação na pintura. Ele escreve um bocado como um pintor. O pintor começa por pintar um quadro, faz, digamos, a base, e depois vai retocando, vai reelaborando, vai recriando, até chegar ao quadro final. Portanto, ele também retoma os mesmos temas, recria-os, reanalisa-os, volta a falar deles noutra obra, noutro livro, e não sei quantos. Um bocado à maneira de um pintor a pintar um quadro. É de facto uma outra característica dele. Ora, portanto, como já disse, ele foi galardoado com o Prémio Nobel da Literatura em 1985. A Academia Sueca justificou a atribuição do prémio pela novelística que combina a criatividade do escritor com a do poeta, consciente da influência do tempo no futuro da condição humana. Então ele depois, faleceu em 2005, em 6 de outubro de 2005, com 91 anos. O seu funeral, o seu enterro foi muito, muito discreto. Foi enterrado no cemitério de Montmartre, onde foi sepultado. E hoje Claude Simon é muito pouco conhecido, mesmo em França é pouco falado, pouco conhecido. Mas, no entanto, este desconhecimento é compensado pelos admiradores que tem, e não só em leitores, mas mesmo na crítica e nos estudiosos, que ele continua, de facto, a ter leitores e críticos e universitários que se dedicam à sua obra e que está, de facto, traduzida em muitos, muitos idiomas, e ele continua, portanto, a influenciar novos autores, novos escritores, apesar de realmente quase não ser conhecido hoje do grande público, o que é, de facto, uma pena. E é talvez por isso que ele tem uma vasta obra. Em Portugal só tem um livro editado. Somente que eu desse conta, ou que eu visse, depois de muitas... Foi este livro, o Vento, que, como disse, é um livro, é um dos seus primeiros livros, mas aquele que de facto o lançou e lhe deu nome, que foi editado pela primeira vez, portanto, em 1957. Foi editado cá em Portugal pela primeira vez, julgo que em 1964, pela Portugália. Pronto, essa edição esgotou,
desapareceu, se calhar não vendeu muito bem, porque nunca mais voltou só a ser editada pela Portugália. Só voltou a ser editada então pela Quasi em maio de 2006. Foi então produzida esta edição, que eu julgo que também foi filha única. Também esgotou e nunca mais foi reeditada. Portanto, a Quasi também infelizmente desapareceu, a editora Quasi, e que foi uma pena, como muitas outras têm infelizmente desaparecido em Portugal. Como no Brasil, felizmente há mais livros editados nele. Portanto, se é verdade que em Portugal só podemos ter este livro, e hoje, enfim, só encontrando-no algum alfarrabista, como eu encontrei, porque novo não há. Não, não, está altamente esgotado. Mas existem várias obras dele editadas no Brasil. Algum que esteja muito interessado poderá até mandá-lo vir do Brasil. Ou então lê-los noutras línguas, em inglês, por exemplo, onde há muitas obras dele editadas em inglês. No Brasil, que eu saiba, foi editada aquela que eu já falei, La Route de Flandre, que foi a continuação do L'Herbe, que foi editada com o nome de A Estrada de Flandres, que é uma tradução literal do nome, La Route de Flandre, A Estrada de Flandres, que foi editado pela Nova Fronteira, lá no Brasil. Outro que foi editado foi La Bataille de Farsailles, que é a Batalha de Farsália, também pela Nova Fronteira. As tais Georgiques, portanto, inspiradas nas Geórgicas do Virgílio, que foi editado, portanto, com o nome As Geórgicas, no Brasil, em 1986. E agora, outro foi também Le Tramway, que foi o tal último livro que ele escreveu, que também está editado no Brasil, mas também foi editado em 2003. Portanto, não sei se, no Brasil, se em português do Brasil também realmente será fácil encontrar livros dele. Portanto, estão a ver, é um escritor que, infelizmente, para pena minha, um, desapareceu um bocado do acesso ao grande público. É verdade que as editoras tentam vender os livros, editar os livros que vendem, não é? E se um livro não vende, pois não tornam a reeditá-lo, nem estão mais interessados em tornar a editar outros livros desse autor. Por isso, como provavelmente este livro vendeu pouco, nunca mais obra nenhuma foi editada em Portugal. Pode ser que qualquer dia alguma editora tenha a coragem de realmente editar mais um livro mais algum livro dele, ou reeditar este. Espero que agora este meu comentário possa ajudar e que as pessoas comecem a procurá-los nas editoras e as nas livrarias, e as livrarias comecem a perguntar para as editoras, e alguma abra os olhos e se lembre de reeditar. Ora bem, então falando um bocadinho no vento, o que é que poderíamos dizer? Olha, eu fiz o comentário dele, andei a ler lá esta semana, e deixei já um comentário no Facebook, que aliás já algumas pessoas o leram e louvaram, e já até me felicitaram, porque acham que está um comentário muito bem feito. Portanto, se quiser, vão à minha página do Facebook, que lá encontrarão um comentário assim, mais exaustivo a este livro. Entretanto, poderei dizer o que é poderei dizer? É sobre a tal maneira do Claude Simon escrever, que ele criou neste livro. O que é que acontece? Ele aqui faz a tal confusão de tempos, realmente bem evidente. E isso está revelado até na maneira de ele escrever. Como eu digo lá no meu comentário, isto faz lembrar um bocado a maneira que está escrito este livro, faz lembrar um bocado a matemática. Ele era pintor, mas parece que escreveu mais à maneira da matemática. Portanto, repare, por exemplo, quando nós temos uma expressão numérica, não é, que se começa a estudar hoje, até as crianças já do quinto ano, ou até a impressão que até ainda antes, começam a aprender a trabalhar com parênteses, a desembaraçar parênteses, não é?
os parentes, para os parentes de segundo grau e de terceiro grau, não é? Os parentes retos, lembram-se? Aqueles que estudaram a matemática. Isto é um bocado neste género. Portanto, ele está a escrever, a narrar um acontecimento e depois diz, espera aí, e vai, e vai falar de outro acontecimento mais antigo, mas que nós estamos ali a vivê-lo agora, neste momento, em paralelo com o outro, atual, e depois aquilo, ou então, e depois é capaz de estar, de ser muitas linhas, até páginas, 2, 3 páginas, a narrar o outro acontecimento antigo, e depois, pronto, acabou, e agora voltamos outra vez ao primeiro, que a gente já quase nem se lembra, já foi lá muito para trás, já nem nos lembramos onde íamos. Eu, várias vezes, quando estava a ler, tinha que, então, para aí, ora, onde é que ia? E eu voltava lá atrás, ou antes do parênteses, já sei onde vou, para continuar a ler aquilo que estava a ler. Estão a ver? Mas engraçado é que, ao, ao fazer este parênteses, aquilo que ele foi buscar da antiga, de outro tempo para contar agora, ainda é capaz de também o interromper para inserir um terceiro assunto no meio do segundo e, ou então fazer ali só uma pequena observação, já um bocadinho mais curta, e às vezes estas pequenas observações já não são embrulhadas em parênteses, é entre travessões. Então está a escrever qualquer coisa e depois travessão, e depois diz ali mais outra coisinha, depois outra vez travessão e volta à anterior. E depois essa anterior que não é a primeira que estava a contar, é uma segunda ou uma terceira. Estão a ver? Esta maneira de contar é capaz quando a pessoa começa a ler um livro, fazer um bocado de confusão e dar um bocado de tentação para dizer, epá, eu não percebo nada disto, é que se lixa o livro, e da tal para ali e não ler. Se calhar foi por isso que muita gente tentou ler e desistiu. Se um dia vierem a ler este livro, não desistam, porque podem ter alguma dificuldade no princípio até se inserir, até perceberem, compreenderem a mecânica do livro, mas no fim de a compreenderem, vão ver que vão gostar muito. É uma história muito interessante, e que vale a pena ser lida e que diz muito realmente desta maneira de ser do Claude Simon. Então o Claude Simon tinha os livros dele, como eu já disse, que está aqui no Vento e que depois, ao que eu tenho lido, está também nos outros. É caracterizado sobretudo por 3 coisas. Uma é esta narração intercalada por outros, por entre textos. Olha, ele até diz, logo no princípio, compara esta maneira de escrever àquelas bonecas russas que se compram para oferecer aos garotos, que é assim uma boneca, que depois abre-se a boneca e dentro o que está? Outra boneca um bocadinho mais pequenina. Abre-se essa boneca, esta outra ainda mais pequenina, outra ainda mais pequenina, outra ainda mais pequenina. Até que a última é minúscula, muito pequenininha. Está a ver? Essas tais bonecas russas. Isto é um bocado, esta escrita é um bocado ao género dessas bonecas russas. Não é? Um tema dentro de outro tema dentro de outro tema, outro tema dentro de outro tema. Portanto, essa é uma das características. Outra característica é que a escrita é assim. Ele é como que parece que não tem bem a certeza do que está. Quer dizer, ele sabe o que está a escrever. Não é cada expressão, cada frase que escreve, é que dá a impressão que tem dúvidas se a maneira como conta o acontecimento é a mais fiel, a mais correta, a que está mais de acordo realmente com o que ele quer dizer. E então, acaba por dizer as coisas de 2, até 3 formas, normalmente 3. É quase sempre 3 formas. Portanto, é assim, ou assim, ou assim. E depois o leitor que escolha aquela que lhe parecer mais apropriada. Portanto, esta é de facto uma peculiaridade muito interessante da obra dele. Outra terceira característica muito da sua escrita é que revela muito do que ele de facto era. Ele era um homem
que não era cá de fingimentos do bem parecer, aquilo que agora, que me diga ali assim no meu comentário, o politicamente correto, é isso, o politicamente correto. Ele não está cá para politicamente corretos. Ele acha que a vida é a vida. E não há agora, temos que dourar a vida para depois fazermos um livro lindo, bonitinho, que termina muito bem, uma história cor-de-rosa, onde os bons são premiados, os vilões são sempre agarrados e presos. Não, ele não está para isso. A vida não é assim. A vida, a maior parte das vezes, é má. Acontecem-nos muito mais coisas desagradáveis do que agradáveis. Porque normalmente acontecem-nos mais azares, mais desgraças. A vida é mais triste. Como digo ali no comentário, e me fez lembrar aquela oração que diz: cá vamos penando neste vale de lágrimas. A vida é de facto um vale de lágrimas. E não sejamos à espera que só de situações cor-de-rosa. Preparemos-nos para sofrer. Porque a vida é mais sofrimento do que felicidade. E é isso que ele dá nos seus livros. Os seus livros, no geral, não têm fins cor-de-rosa, têm o fim que é próprio da vida que a história conta. Se o indivíduo teve uma vida desgraçada e horrível, não pode acabar bem, vai acabar mal. Como é o caso deste aqui. Que é o quê? Que é o caso de um rapazinho. Um rapazinho não, já tem, nesta altura, quando a história começa, ele já tem perto de 30 anos. Mas foi uma criança que quando nasceu, a mãe já não estava com o pai. Portanto, eles casaram, ele foi concebido, mas o pai não era nada fiel, meteu-se logo com outras. A mulher descobriu, andava com uma criada e depois abandonou e nunca mais quis saber dele. Criou o menino sozinha, nunca mais o deixou ver o filho, foi para muito longe. E então, quando ele já tinha quase 30 anos, um dia recebe uma mensagem lá do notário de que tinha morrido o pai e ele tinha uma brutal herança para receber, no valor das propriedades, não sei, que valia milhões. E então ele vem, mete-se no comboio, né, e vai para a terra onde tinha nascido, uh, uh, para tomar conta da fortuna do pai. Mas aquilo não correu nada bem. Aliás, ele também não tinha muitas condições psicológicas, porque na maneira de ser dele e de estar na vida, não era de facto de quem tivesse cabedal para ser rico e milionário e um grande explorador, um grande agricultor, um senhor, um senhor da terra, um senhor poderoso. Ele era um indivíduo, um simplório, assim, meio, era considerado aliás, foi logo a primeira pessoa a quem se dirigiu, o notário, não é? Quando lá chegou, o notário que lhe escreveu, que o convocou para ler o testamento, que depois, quando o descreveu, ele começou logo por dizer que era um indivíduo, isto aparece logo na primeira página, que era um indivíduo muito, muito esquisito, um indivíduo muito estranho, um indivíduo que não. Começa logo assim. Um idiota. É tudo. Isto foram as primeiras palavras do notário. Um idiota. É tudo. Não mais do que isso. E tudo o que se contou, ou inventou, ou procurou deduzir ou explicar, tudo isso só confirma o que quem quer que fosse poderia observar à primeira vista. Apenas um idiota. Portanto, ele era de facto assim um idiota, um inocente, um mal vestido. Ele andava sempre com uma máquina fotográfica pendurada ao pescoço, com uma pasta de cabedal já muito velha, muito serrada, muito cheia. Nunca chegámos a saber exatamente o que ele lá tem dentro, é capaz de ter fotografias e assim. Mas não sei o que é que ele, o livro nunca chega a contar o que ele lá tem dentro, mas anda sempre com aquela pastinha na mão, com a máquina fotográfica à cintura, de vez em quando tira umas fotografias, e assim, um paspalhão, para ali anda, não se decide, não toma decisões nenhumas na vida. Bem,
ele vai acabar por perder tudo, a herança vai-se embora e, e ele não acaba por ser um infeliz, um desgraçado e acaba por desistir e perder tudo. Portanto, termina mal, muito mal, muito mal. Portanto, eu no meu comentário faço uma citação para tentar mostrar como é que esta maneira de ser dele, de falar, de explicar e de escrever. Mas, e agora, para variar, eu vou citar, porque todo o livro é assim, não é? Todo o livro é da mesma maneira. Histórias dentro de histórias, e outras dentro de segunda história dentro da primeira e a terceira dentro da segunda. De maneira que o que é que acontece? Aquela passagem que eu vou ler é assim. Havia um parente que se intitulava tio, mas que se calhar passava de um primo, se calhar até afastado, que era um dos pretendentes a caçar a fortuna dele, as propriedades, a fortuna dele. Como vários. Aquilo ele só encontrou pretendentes a ficar com os bens e que tentaram, mas ele não foi capaz de negociar com ninguém. Portanto, então esse tio, pertence tio, veio um dia visitá-lo e convidou-o para ir lá jantar à casa dele. E ele foi e jantou lá, mas ele não achou que havia de nenhuma aquilo. Aliás, ele mal falava, ele era um indivíduo que falava por meias palavras, não dizia frases completas, não cativava ninguém. As pessoas nem percebiam bem o que é que ele queria, nem onde é que ele queria chegar. Portanto, aquilo, o jantar não deu nada. E que o tio queria convencê-lo a, bem, eventualmente até casar com uma das filhas, para ela herdar a riqueza, mas, portanto, não consegui nada dela. E voltou lá, mais tarde. Ele primeiro, nos primeiros tempos ainda esteve num hotel, assim, um bom hotel, mas foi só umas semanas porque acabou-se lá o pastelinho e ele teve que ir para uma pensão muito rasca, e era aí que ele vivia. E então já estava nesta segunda pensão, quando esse tal pertence lá voltou, e eu vou então narrar um bocadinho, não muito, porque também não quero continuar, que já vamos um bocadinho atentados, para não demorar muito mais. Então, vamos lá ver. E bruscamente, um após outro, produziu-se o que se poderia chamar dois acontecimentos. Se essa palavra não fosse demasiado grande, demasiado solene, para os factos que em si próprios, fora do respectivo contexto, não apresentavam uma importância de maior. Em primeiro lugar, essa visita, ou melhor, essa intrusão, essa tentativa de introdução manhosa, já vem cá está, três tentativas de explicar a visita do outro. Não só no que se tinha tornado agora a sua casa, agora abre o parênteses para explicar o que era a casa, o hotel, o quarto miserável, e fecha parênteses, que era curto. Mas ainda na sua intimidade, nessa vida em que se tinha agora instalado. Duas maneiras de já te explicar. Se bem que, a bem dizer, não fosse mais do que a repetição, e agora volto a abrir parênteses, para dar umas segundas explicações a esta repetição. Se calhar não é repetição, mas repetição, abre parênteses, ou continuação, ou corolário, fecha parênteses, de uma visita, e agora vai, como se, abrindo parênteses e dizer, ou intrusão, visita ou intrusão, e volta a fechar parênteses, datando de umas antes, que era a tal primeira visita que eu já falei, quando habitava ainda no hotel perto da estação, tal luxuoso, dois pontos. Irrompendo no seu quarto uma manhã, empurrando a porta antes de ele ter tido sequer tempo de responder à pancada com que se anunciara, um homem gordo, de face congestionada, vermelha, arrogante, com um ar ao mesmo tempo importante e embaraçado, e que se apresentou como seu tio, agora abre parênteses, procurando com os olhos à sua volta, ao mesmo tempo que lhe estendia a mão, e antes ainda de ter sido convidado a fazê-lo onde se sentar, e deparando apenas com a cadeira em cima da qual estava posado o único casaco do Monté e um cadeirão transformado em armazém de material fotográfico,
decidindo-se por fim a assentar a sua pesada massa na beira da cama ainda desmanchada, fecha parênteses. Ora, aí devemos explicar o que é que ele fez, onde é que ele se sentou, não sei o que, não sei o quê. E agora voltamos atrás. Onde é que nós estávamos? Espera aí, onde é que nós estávamos? Vocês estão já a ver. Então, penso bem que fosse mais a repetição. Não verdadeiramente, como explicou, um parente muito próximo. Mas ainda assim, tio, uma vez que era primo direito ou falecido, e principalmente, mais do que um parente, um seu amigo, disse. Agora abre parênteses outra vez. Observando, enquanto falava, as calças, a gravata esfiapada, a velha camisola, hesitando, com certeza, perguntando-se, apesar dos avisos do notário. E agora aqui, travessão. Porque só este lhe poderia ter dado o endereço. Fecha, travessão. A ver, aqui, para inserir aqui uma razão, porque de onde é que ele aprende, onde é que ele veio a saber onde é que ele estava a morar. Bem, então vamos continuando. Diz que os avisos do notário. Se teria feito bem em vir, e se fazia bem ficando, mas finalmente, decidindo-se, lançando-se, por assim dizer, a fundo o seu convite. E fecha o parêntese. Ora, este parêntese tinha começado aqui atrás, onde ele dizia, e principalmente, mais do que um parêntese, um seu amigo disse. Né? E agora vamos continuar a dizer, ponto final. E Monté contou-me esse jantar. Agora, o que é que encontramos agora aqui? O narrador, agora já não é o que está a acontecer, já é o narrador que vai contar o jantar que, por sua vez, o Monté, que é o personagem principal, lhe tinha contado ao narrador, dias depois, o tal jantar de que eu já falei, onde o tio, este pertence tio, há um mês atrás, o tinha convidado para ir. Portanto, estão a ver, isto pode parecer um bocado estranho, uma maneira difícil de ler, mas depois de nós nos entrosarmos e de vermos estes parentes sobre parentes, entre parentes, acabamos por perceber a história e chegar lá e ver que de facto que acaba por não ser difícil de ler. Portanto, se tiverem a hipótese de aceder a este livro, de o encontrarem em algum alfarrabista, porque nas livrarias não há, tentem lê-lo. Para saberem mais pormenores, vão ver o meu comentário, se puderem, conseguirem, no Facebook. E pronto, olha, por hoje é tudo. E pronto, passem muito bem. E até à próxima.